Olá, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para dar continuidade à nossa aula de geografia. A gente vem trabalhando desde o início do segundo bimestre sobre a população brasileira. Vimos que a população ela cresce de duas maneiras, através dos movimentos migratórios e através do crescimento natural ou vegetativo. Nós já estudamos todos os sítios que estão relacionados ao crescimento natural ou vegetativo. Hoje a gente vai dar continuidade falando um pouco sobre o processo de imigração, tá? O texto de vocês aí se encontra a partir da página 19 da apostila de vocês, que traz como tema Brasil, migrações internas e emigrações, ok? Crianças, vão lá, peguem a apostila de vocês e vamos estudar. Aí o texto trabalha o conceito de migração. O que é a migração? Aí diz assim, é o deslocamento do indivíduo de uma região para outra ou de um país para o outro, tá? Quando a gente fala migração, a gente tem que relacionar que é o deslocamento, a saída de um grupo de pessoas, de uma pessoa, de um lugar para o outro, tá? Essa saída, ela não pode ser somente por passeio, né? Eu vou passar férias em determinado lugar, então eu estou fazendo um processo migratório. Não é assim. Então, quando você fala em processo migratório, você está falando envolvendo mudança permanente. Você vai sair do seu lugar de origem e você vai mudar para um outro lugar. Então, aí você está fazendo um fenômeno da migração, tá? Então, esse processo de migração, ele pode ocorrer de duas formas. Ele pode ocorrer dentro do mesmo país, tá? De uma região para outra, tá? De um estado para o outro, de um município para o outro, e ele recebe o nome de migrações internas. Por exemplo, o Brasil. Alguém se muda do Pará, né, que fica na região norte, para outra região do Brasil, para a região sul do Brasil. Então, é uma relação dentro do próprio país. Então, para isso, nós falamos que são migrações internas. Mas também as migrações elas podem ser externas, quando ocorre de um país para o outro. Alguém sai do Brasil e vai morar na Argentina. Então, aí ela está fazendo um processo de migração externa, tá? Então, aí nós já vimos o conceito desse processo de migração. Agora, por que as pessoas migram? O que faz com uma pessoa, ou um grupo de pessoas, uma família, deixe seu lugar de origem em busca de outro lugar de sobrevivência? Aí nós temos vários fatores, tá? Nós temos fatores religiosos, né? Conflitos religiosos, nós temos fatores de fenômenos naturais, como, por exemplo, vamos dizer assim, um terremoto, um maremoto, tá? Que faz com que as pessoas saiam daquele lugar em busca de outros meios de sobrevivência. Mas o principal motivo, o principal fator que faz com que uma população, um grupo de pessoas, ou mesmo uma pessoa, se desloque de um lugar para o outro, são os fatores econômicos. Ninguém fica em um determinado lugar, em um determinado lugar de origem, se aquela pessoa não tem meio de sobrevivência. Então, a busca por sobrevivência, a busca por fatores econômicos, por melhores condições de vida, é o principal fator que leva ao processo de migração, tá? Onde as pessoas se deslocam de um lugar para o outro. Então, quando a pessoa sai em busca de sobrevivência, é comum que as pessoas, as famílias, elas migrem para outros espaços, né, geográficos, para que elas ofereçam melhores condições de vida para os seus, né? Quer dizer, para toda a sua família. Então, melhor alimentação, educação, moradia, saúde. Então, isso faz com que as pessoas se desloquem. Isso faz com que as pessoas, com que ocorra esse processo migratório, tá ok? Então, as migrações, elas, no decorrer da história do Brasil, elas aconteceram em muitos momentos do Brasil e elas ainda vêm acontecendo. Até hoje as pessoas migram dentro das regiões brasileiras e do Brasil para outros lugares, né, para outros países, e também o Brasil recebe muitas pessoas de outros países, tá? Então, é esse processo de migrações que a gente vai estudar nesse capítulo da apostila de vocês. O texto de vocês ele vai citar 3 períodos importantes que a gente vai estudar a partir da próxima aula.
vai falar sobre as migrações internas, as mais recentes migrações internas que vêm ocorrendo no Brasil, né, nos tempos mais próximos da gente, tá? É claro que o processo de migração, como nós já vimos lá no início do assunto, ele vem ocorrendo desde o processo de ocupação do Brasil, né? Desde quando os portugueses chegaram, que foram os primeiros imigrantes no Brasil, tá? Então, o texto de vocês ele cita de 1950 a 1970, de 1970 a 1990 e de 1990 a 2010. Então, são 3 momentos que o texto vai destacar para estudar um pouco esse processo migratório dentro do espaço brasileiro, ok? Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar esses 3 momentos e vai ver também os principais fatores que levam com que ocorra esse processo de migração, tanto dentro do Brasil como do Brasil para outras regiões, para outros países, no caso, ok? Então, para quem quer dar uma lida no assunto, né, que eu acho então, importante e necessário, vocês peguem lá a apostila de vocês, como eu já falei, a página 19, página 20, que vai trabalhar um pouco esses conceitos sobre migrações, os tipos de migrações que nós temos, por que as pessoas migram, tá? E principalmente esses 3 momentos recentes que a gente vai trabalhar na próxima aula. Ok, crianças? Estudem, peguem o livro, dê uma estudada, marque aquilo que vocês não entenderam e pode vir no PV que a gente conversa sobre o assunto. Ok? Beijo.